Saudações a todos, sejam bem-vindos ao Palavra Diária. Pessoal, vamos conversar sobre altar. É uma palavra que a gente ouve bastante, né? Talvez em músicas, pregações, nas leituras bíblicas. Mas será que a gente para mesmo para pensar no significado mais fundo disso nas Escrituras? Fica aí a pergunta. Você sabe o que é altar? Olha, é um tema-chave, viu? Atravessa toda a história da Bíblia. O altar aparece em momentos assim decisivos, sabe? Marcando essa relação entre Deus e o seu povo. É um símbolo muito forte, com muito significado espiritual. Então vamos começar por aí mesmo. Tentando entender o significado de altar, né? Pelo que as Escrituras mostram pra gente, o que ele representa, assim, na essência. Bom, fundamentalmente, o altar é mostrado como um lugar de encontro sagrado. O espaço onde, de forma simbólica, o céu e a terra se encontram. Ele representa adoração, representa entrega total, sacrifício e comunhão íntima com Deus. Não é só uma pilha de pedra ou, sei lá, uma estrutura física, né? É, acima de tudo, uma declaração de fé, de dependência. Uma declaração forte, mas uma declaração de quê exatamente? Qual que é a mensagem principal que um altar passa? É uma declaração de que Deus é o centro, simples assim, que só a Ele pertencem a honra, a glória, o louvor, o domínio. A gente vê isso, olha, desde os patriarcas. Por exemplo, lá em Gênesis 33, mais pro finalzinho, Jacó tá voltando, né? Chega em Siquém, compra um terreno e o que ele faz? Levanta um altar e chama de El Eloé Israel, que significa Deus, o Deus de Israel. Cada altar que era erguido ali era um marco, sabe? De um encontro com Deus, uma resposta de fé depois de uma revelação, um livramento, um ato visível mesmo de consagração. Que interessante essa ideia do altar como resposta, como marco. Então vamos fazer essa viagem pelas Escrituras, né? Vamos olhar os altares do Antigo Testamento. É quase como revisitar a história da fé desses personagens que inspiram a gente até hoje. Exatamente. Vamos lá. A gente pode começar, logo depois do dilúvio, com o altar de Noé, lá em Gênesis, capítulo 8, verso 20. Assim que Noé sai da arca, a primeira coisa que ele faz é construir um altar para o Senhor. Ele oferece sacrifícios ali de animais e aves limpas. Esse ato não é só gratidão pelo livramento, é também um marco do recomeço da humanidade debaixo da aliança com Deus. E a resposta de Deus vem logo, a promessa de nunca mais destruir tudo com água. Um recomeço marcado pela adoração. Muito forte isso. E aí vem Abraão, né? O pai da fé. Ele parece que construiu vários altares durante a vida dele. Sim, vários. O altar de Abraão aparece em momentos assim cruciais da caminhada dele com Deus, cada um com um propósito bem específico. Primeiro, lá em Siquém, Gênesis 12, 7, logo depois que Deus aparece para ele e promete aquela terra para a descendência dele. Ali mesmo, ele edifica um altar, reconhecendo a promessa de Deus. Quase como um selo naquela promessa, né? Um lugar para lembrar. Isso. Pouco depois, entre Betel e Ai, Gênesis 12:8, ele monta a tenda dele e de novo edifica um altar. E ali ele invoca o nome do Senhor. É um lugar de comunhão constante, sabe? De busca pela presença de Deus no meio daquela jornada toda. Mais tarde, lá em Hebron, Gênesis 13:18, depois que ele se separa de Ló e Deus confirma de novo a promessa da terra, ele constrói outro altar, mostrando essa dependência contínua nele. E a gente não pode esquecer do altar no Monte Moriá, né? Talvez o mais conhecido e o mais dramático também. Sem dúvida, o mais impactante, Gênesis 22, verso 9. É o ponto alto da prova da fé dele. Abraão obedece à ordem de Deus para oferecer Isaque. Ele prepara tudo, amarra o filho, coloca sobre o altar que ele mesmo construiu. Ali, naquele altar, Abraão mostrou uma fé e uma obediência, sim, fora do comum. Confiando que Deus podia até ressuscitar Isaque, ou, como aconteceu de fato, prover o cordeiro para o sacrifício. Foi o altar da provisão divina, Jeová Jiré. Que exemplo de confiança! E essa herança de fé, de adoração, continuou com o filho dele, Isaque. Correto. A gente tem o altar de Isaque em Berseba,
Gênesis 26, verso 25. Depois que Deus aparece para ele e confirma as promessas feitas ao pai, Isaque edifica ali um altar, invoca o nome do Senhor e arma o acampamento dele. É um reconhecimento, da fidelidade de Deus passando pelas gerações. E Jacó, que a gente já falou do altar El Elohe Israel lá em Siquém. Ele teve outros momentos importantes com altares, não teve? Sim, o altar de Jacó é muito significativo, especialmente a volta dele para Betel. Lá em Gênesis 35, do verso 1 ao 7, Deus manda ele voltar para o lugar onde ele tinha aparecido anos antes, quando ele fugia de Esaú, e manda construir um altar ali. Jacó obedece, purifica a casa dele dos ídolos e edifica o altar em Betel, chamando o lugar de El-Betel, Deus de Betel. É um momento muito forte de renovação da aliança, de reconhecer a presença constante de Deus na vida dele, que foi bem atribulada, É impressionante como cada altar está ligado a uma experiência pessoal com Deus, Uma resposta à ação dele, à palavra dele. Seguindo a linha do tempo, a gente chega em Moisés, no período do Êxodo. Com Moisés, os altares ganham uma dimensão mais coletiva, podemos dizer, ligados à libertação e à formação da nação de Israel. Temos o altar de Moisés em Refidim, lá em Êxodo 17:15, construído depois da vitória sobre os amalequitas. Moisés chama aquele altar de Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira, o memorial do poder e da intervenção de Deus a favor do seu povo. E o altar ao pé do Monte Sinai. Esse parece ser fundamental. Extremamente. O altar no Sinai, que está lá em Êxodo 24, versos 4 a 6, é central para a aliança. Moisés constrói esse altar junto com 12 colunas, representando as 12 tribos. Ali sacrifícios são oferecidos e o sangue da aliança é aspergido sobre o altar e sobre o povo, selando o pacto entre Deus e Israel. É um momento fundador mesmo, estabelecendo as bases desse relacionamento. Mesmo naquele período conturbado dos juízes, essa prática continuou. Eram tempos bem difíceis para Israel, Sim, mesmo no meio da infidelidade, do caos, Deus levantava servos que buscavam restaurar essa comunhão. A gente vê isso com o altar de Gideão, em Juízes 6:24. Depois daquele encontro transformador com o anjo do Senhor, que chamou ele para libertar Israel, Gideão, ainda meio receoso, constrói um altar e chama de Jeová Shalom, o Senhor é paz. Era uma declaração de fé na paz de Deus, mesmo no meio da guerra, da opressão. E Josué, quando entrou na Terra Prometida, ele também marcou a conquista com o altar. Sim, seguindo as instruções da lei de Moisés. O altar de Josué foi levantado no Monte Ebal, Josué 8, versos 30 e 31, feito de pedras brutas, sem serem trabalhadas, como Deus tinha ordenado. E sobre ele ofereceram holocaustos, sacrifícios pacíficos, leram a lei, renovaram a aliança ali, na terra que Deus estava dando para eles. E Samuel, o profeta que ungiu os primeiros reis de Israel. Samuel também tinha um lugar central de culto. O altar de Samuel ficava em Ramá, na casa dele. 1 Samuel 7, verso 17. Ali ele julgava Israel e, o que é crucial, ali ele edificou um altar ao Senhor. Era o centro do ministério dele, um lugar de intercessão, de busca pela direção de Deus para a nação. Isso nos leva direto para a monarquia. Com Davi e Salomão, o altar ganha uma centralidade ainda maior, Culminando no templo. Exatamente. O altar de Davi e Salomão representa essa transição para um culto mais centralizado, mais estabelecido. Primeiro Davi, lá na era de Araúna, em 2 Samuel 24, 25, para parar uma praga que veio sobre Israel por causa daquele censo orgulhoso. Davi compra o lugar e edifica ali um altar, oferece sacrifícios, Deus responde e a praga para. E aquele lugar se torna o local escolhido para o futuro templo. Um altar ligado ao perdão e à escolha divina do local. Faz sentido. Precisamente. E aí Salomão concretiza o plano do pai dele, construindo o templo. No pátio, ele levanta o grande altar de bronze, lá em 2 Crônicas 4:1. Que se torna o coração do culto israelita por séculos, onde os sacrifícios diários, os sacrifícios das festas, eram oferecidos. E mesmo depois de tempos tão difíceis, como a destruição do templo, o exílio, quando o povo volta, o altar ainda tem essa prioridade toda? A Escritura faz questão de dizer que eles edificaram o altar do Deus de Israel antes mesmo de lançarem os alicerces do novo templo. Eles fizeram isso por medo dos povos vizinhos, buscando a proteção de Deus.
Isso mostra que restabelecer a adoração, a comunhão sacrificial com Deus era a necessidade mais urgente, a fonte da identidade deles, da segurança, mais até do que o próprio prédio do templo. Que jornada incrível! Desde a gratidão de Noé, passando pelas promessas a Abraão, a aliança no Sinai, os momentos de livramento, de consagração, até a restauração do culto depois do exílio, essa sequência toda de altares no Antigo Testamento revela mesmo uma busca constante por conexão com Deus, mas, como tudo no Antigo Testamento, isso apontava para algo muito maior, não é verdade? Exatamente. Toda essa história, ela converge para uma realidade superior. O autor de Hebreus dá a chave para a gente entender isso. Lá em Hebreus capítulo 13, verso 10, ele diz: temos um altar, do qual não têm direito de comer os que ministram no tabernáculo. Essa declaração é revolucionária. Indica que todos aqueles altares físicos de terra, de pedra, de bronze, eram sombras, figuras que apontavam para o verdadeiro e eterno altar, Jesus Cristo. Isso é fundamental. Então vamos falar do altar onde Jesus se entregou, a cruz. A cruz seria esse altar que Hebreus menciona? A cruz é sem dúvida o lugar onde o sacrifício perfeito, definitivo, foi oferecido. Mas olha, é ainda mais preciso dizer que Cristo, na sua pessoa e na sua obra completa, sua encarnação, sua vida sem pecado, sua morte na cruz e sua ressurreição vitoriosa, é Ele mesmo o altar. Hebreus 9, versos 14 e 15 explica isso. Que Cristo, pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus. Ele é, ao mesmo tempo, o sumo sacerdote perfeito, o cordeiro sem defeito e o próprio altar que santifica a oferta e que garante nosso acesso a Deus. Ele é o ponto de encontro supremo, o final, entre Deus e a humanidade caída. Então, a afirmação correta, completa mesmo é: Jesus é o nosso altar. Sem a menor sombra de dúvida. É por meio dele, e somente dele, que a gente tem livre acesso à presença do Pai. Não precisamos mais de altares físicos feitos por mãos humanas, nem de rituais repetitivos ou de mediadores aqui na Terra. Cristo cumpriu e transcendeu toda a simbologia dos altares do Antigo Testamento. É vital entender isso. Somente Jesus pode ligar o homem a Deus. Como ele mesmo disse, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por ele. Essa verdade tem implicações muito sérias para como a gente entende a adoração e a mediação hoje em dia, né? A gente percebe, às vezes, certas práticas ou ênfases que parecem criar novos altares, desviando o foco de Cristo. Sim, infelizmente. É um perigo real, sabe? E um alerta necessário. Algumas linhas ou práticas podem acabar levantando, de propósito ou não, novos centros de mediação ou de veneração. Podem ser estruturas físicas chamadas de altares, rituais específicos considerados indispensáveis, objetos que ganham um suposto poder, ou até líderes e instituições que se colocam como intermediários necessários entre a pessoa e Deus. O risco é tirar a confiança que pertence só a Cristo e colocar nessas coisas criadas. Seria como tentar complementar ou até substituir o único e verdadeiro altar, que é o próprio Cristo. Quase uma idolatria disfarçada. Exatamente, pode se tornar um jeito de colocar a confiança em elementos humanos, materiais, esperando deles o que só Cristo pode dar: perdão, acesso a Deus, salvação. Muitas vezes usam mecanismos de medo ou dependência para prender as pessoas nesses sistemas terrenos, sabe? E acabam escondendo a simplicidade e a suficiência da fé em Jesus. A palavra de Deus é clara. Fora de Cristo não existe altar, não existe sacrifício aceitável, não existe mediação que conecte o pecador ao Deus Santo. Por isso precisamos conhecer a verdade bíblica e ficar firmes nela, rejeitando tudo que diminua a centralidade e a suficiência de Cristo. Se Cristo é o nosso único altar e a gente não precisa mais de altares físicos, como é que essa realidade se manifesta na vida prática do cristão hoje? Onde a gente encontra o nosso altar no dia a dia? O altar do cristão agora é a sua própria vida entregue, em consagração a Deus, como resposta ao sacrifício de Jesus por nós. O apóstolo Paulo instrui isso claramente em Romanos capítulo 12, verso 1.
Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O nosso corpo, a nossa existência inteira, se torna o espaço sagrado onde a adoração acontece. Então, o nosso altar é a nossa dedicação total a Ele. Nossa vida como uma oferta diária. Sim, é sobre esse altar da vida consagrada que a gente oferece continuamente a Deus o sacrifício de louvor. Hebreus 13, versos 15 e 16 descreve isso como o fruto de lábios que confessam o seu nome. Isso inclui também fazer o bem, ajudar uns aos outros, porque são sacrifícios que agradam a Deus. É levantar todo dia um altar pessoal de oração, de leitura da palavra, de devoção sincera, buscando comunhão íntima com o Senhor. Como o salmista falou no Salmo 141, verso 2. Suba à tua presença minha oração como incenso, e seja o erguer de minhas mãos como oferenda vespertina. Assim como Jacó declarou El Elohe Israel sobre o altar de pedras dele, cada crente declara: pela sua vida entregue, o Senhor é o meu Deus. Que perspectiva transformadora! A gente percorreu a história desde Noé, passou pelos patriarcas Abraão, Isaac, Jacó, pela aliança mosaica no Sinai, pelos tempos dos juízes como Gideão, a conquista com Josué, o ministério de Samuel, a centralização com Davi e Salomão e até a restauração com Esdras. Ufa! E vimos como todos esses altares, com suas histórias tão ricas, seus significados, eram sombras que apontavam para a realidade final, perfeita. Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o altar vivo e verdadeiro que nos reconcilia com Deus. E é o único mediador entre Deus e os homens. Nele, todo aquele sistema de sacrifícios do Antigo Testamento se cumpriu e chegou ao fim. O verdadeiro altar é Cristo. É nele que a nossa fé tem que estar firmada, nossa adoração tem que ser dirigida. Fora dele, não tem conexão salvadora com Deus. Que a gente possa viver as nossas vidas como sacrifícios vivos oferecidos sobre este altar verdadeiro e eterno. Assim conversamos sobre altar, convidamos, se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem e vamos juntos, firmes na leitura bíblica. Deus abençoe grandemente a todos.